Graça e paz a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Aqui nos encontramos para continuarmos estudando a Bíblia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos dar este dia, nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Somos agradecidos a Deus por cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. E também agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o João Takakua, é de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Idália Ferreira Souto é de Cachoeira, Bahia. Lali Pereira é de Vitorino Freire, em Maranhão. Raimundo Ricarte Neto é de Sorocaba, São Paulo. Cleide Araújo é de Vitória da Conquista, na Bahia. Elisângela Bispo é de Itapicuru, também na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos agradecidos diante da Tua presença por tudo que tens feito por cada um de nós. Estamos agora prontos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas que acompanham conosco os estudos e que passam por algum problema, alguma luta, alguma dificuldade, alguma tragédia natural. Conforte a cada um, dê forças, dê vitórias e que as bênçãos sejam concedidas conforme a Tua vontade. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo essa semana, falando sobre enganos do tempo do fim. À medida que nós vamos nos aproximando dos últimos dias da história deste mundo, Satanás ele vai intensificando os enganos. E estamos aqui falando para pessoas cristãs, pessoas que creem na palavra de Deus, que aceitaram a Jesus em suas vidas, mas que dão ouvidos a certos enganos que Satanás tem trazido e colocado diante de si. E isso é perigoso. Por quê? Porque nós precisamos ter um relacionamento íntimo e diário com Jesus, ter amizade com Ele, conhecer a Sua palavra, conhecer os seus ensinamentos e viver dia a dia. Não vamos nos deixar levar por esses enganos que prometem coisas fáceis e que a vida ela não é assim como nós conhecemos na palavra de Deus, que temos que abrir mão de muitas coisas para poder herdar a vida eterna. Sim, a vida ela requer que nós mortifiquemos o nosso desejo carnal, as nossas paixões carnais que nós temos, desejo de fazer as coisas que desagradam a Deus. Isso tem que ser mortificado na nossa carne. E isso exige esforço nosso. E isso exige que nós estudemos a Bíblia cada dia, que nós oremos mais e testemunhemos, falemos de Jesus. Ontem nós falamos a respeito do engano que Satanás ele traz para as pessoas sobre a questão da reencarnação, que a pessoa ela não morre, ela vai para uma outra vida, ela entra em um outro corpo. Enfim, são enganos que Satanás vem trazendo e, como nós temos visto durante toda esta série, não é bíblico a reencarnação. A pessoa, quando morre, acabou. Como nós vimos ontem em Hebreus, o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Mas tem um outro engano também que Satanás procura trazer para as pessoas, que é a necromancia. A necromancia e também o culto aos ancestrais, aqueles que já morreram. Sabemos que a necromancia quer dizer adivinhação através dos mortos. Sabemos que existem muitas pessoas que gostariam de conversar com o seu parente que já faleceu e então procura essas pessoas que lidam com essa questão de necromancia, de consulta aos mortos. Mas a palavra de Deus, ela é clara em dizer que não existe contato com os mortos. Nós temos um relato
na palavra de Deus. E esse relato, ele é muito claro com relação a essa questão de consultar aos mortos. Foi o que aconteceu com o rei Saul. Saul, ele já havia sido rejeitado por Deus. Por quê? Porque Saul não estava mais obedecendo o que Deus ordenava que ele fizesse. O profeta Samuel viveu nessa época do rei Saul e Deus enviava o profeta Samuel para advertir o rei Saul, para que o rei Saul se voltasse para os caminhos do Senhor, que obedecesse ao Senhor. E Saul dizia, sim, eu vou obedecer, mas não obedecia. E voltava então o profeta e falava com Saul, até que Deus rejeitou o rei Saul. E disse ao profeta que fosse até a casa de Jessé e lá ungisse o futuro rei de Israel, que foi Davi, que foi ungido por Samuel. Saul, após ter sido rejeitado pelo Senhor, então ele foi consultar uma pitonisa de Endor. Estava nas terras cananeias, não estava na terra de Israel. E a ordem de Deus era que todas as pessoas que mexiam com adivinhações, com necromancia, essas pessoas que mexiam com essas orgias, né, com esses cultos a deuses pagãos, fossem destruídas pelo povo de Israel. E Saul mesmo destruiu muitos desses que praticavam esses cultos. Agora, após Saul ter sido rejeitado por Deus, ele foi procurar a pitonisa de Endor. Está aqui em 1 Samuel capítulo 28, a partir do verso 3. Nesse tempo Samuel já havia morrido, e todo Israel tinha chorado sua morte. Estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado da nação todos os médiuns e todos os que consultam espíritos dos mortos. Os filisteus acamparam em Sunem, e Saul reuniu todo o exército israelita e acampou em Gilboa. Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem por profetas. E então Saul disse a seus conselheiros, procure uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam, há uma médium em Endor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 de seus homens, foi à noite à casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos, porque prepara uma armadilha para minha vida? Saul então jurou em nome do Senhor e prometeu, tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá por isso. Por fim, a mulher disse, de quem é o espírito que devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, gritou, você me enganou, você é Saul. Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus subindo da terra, disse a mulher. Qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião envolto num manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul, por que me perturba quando me chama de volta? Porque estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não me responde por meio de profetas nem por sonhos. Por isso clamei ao Senhor, porque me diga o que fazer. Samuel, porém, disse, por que me consultar se o Senhor o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez exatamente conforme tinha dito por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o entregou a outro, que é o rei Davi. O Senhor lhe fez isso hoje, porque você se recusou a executar a ira ardente dele contra os amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. E no mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, paralisado de terror com as palavras de Samuel. Estava fraco de fome, pois não havia comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Aí ainda continua até o verso 28, até o verso 25, né, essa narrativa. Mas vejam aqui,
Saul se disfarçou para se encontrar com essa mulher, para não reconhecer que era o rei. E quando ele então viu que aquele vulto havia subido e estava falando, a mulher disse: você me enganou, você é Saul. Ele disse: mas eu não vou fazer nada contra você. E Satanás, irmãos, ele se disfarça. Se ele se disfarça em anjo de luz, se ele foi lá tentar Jesus no deserto, revestido como se fosse um anjo de luz, como ele não vai se transformar em uma pessoa comum como eu e você, para poder enganar as pessoas, imitar a voz? Ele sabe de tudo que nós já fizemos aqui neste mundo, do que nós gostávamos, e então ele usa aquele argumento para tentar convencer a pessoa de que é o espírito daquela pessoa morta que você está consultando para falar com você. Então, a palavra de Deus condena nós consultarmos os mortos, e Saul, ele precisou sair dali do reino de Israel e ir para as terras cananeias para poder consultar essa pitonisa de Endor. E então vemos que Deus havia chamado a nação de Israel para ser uma nação diferente, um povo santo, uma propriedade particular, um reino de sacerdotes. E então eles não tinham que se misturar com essas crenças que haviam ao redor deles nas outras nações vizinhas. E Deus, irmãos e amigos, Ele quer que nós creiamos nele piamente. Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade, que nós façamos a vontade dele. Por quê? Porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para cada um de nós. A palavra de Deus, passado aí aproximadamente uns 200 anos depois dessa ocasião em que Saul visitou essa pitonisa em Endor, o profeta Isaías, ele escreveu em Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Quando disserem a vocês: consultem os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos e consultarão os mortos, à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Isaías capítulo 8, versos 19 e 20. Então, vamos deixar de consultar a Deus para consultar os mortos, consultar os médiuns, consultar os adivinhos? Irmãos, Deus ele tem o controle de todas as coisas. Nós que somos filhos de Deus, cristãos, que cremos em sua palavra, precisamos ouvir o que diz ele através da sua palavra. Ele diz aqui em Isaías: à lei e ao testemunho. A lei era o que? Era aqueles 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que era o Pentateuco, chamado de os livros da lei. Então, se eles não ouviam a Deus através da Bíblia, dos 5 primeiros livros da Bíblia, como é que eles agora estavam procurando pessoas adivinhas e médiums, necromantes? E infelizmente hoje ainda muitas pessoas têm procurado consultar esse tipo de espíritos para saber o que aconteceu, o que vai acontecer. Irmãos, a palavra de Deus é clara, ela nos diz claramente como é que nós deveremos andar, proceder e o que estará acontecendo. Não vamos buscar espíritos de adivinhações, não vamos procurar médiums, não vamos procurar espíritas, cartomantes, pessoas que leem mãos. Isso nada nos leva para mais perto de Deus, pelo contrário, nos afasta de Deus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos ajude a entendermos que as pessoas que morreram estão no descanso, e que elas não voltam, e que não há espírito deles que nós deveremos consultar, porque Satanás que se disfarça nesse espírito para poder enganar as pessoas, assim como também ele disse para Saul que no outro dia Saul e os seus estariam com ele também. Quer dizer, Saul, ele morreu naquela batalha. Deus já havia se retirado de Saul. Agora, se nós ainda ouvimos o Espírito Santo falar conosco que nós não deveremos fazer essas coisas, é porque ainda Deus está trabalhando conosco. Agora, se Deus ele se retirar de nós, Ele vai nos deixar a nossa própria sorte. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude a nos mantermos firmes e confiantes em Sua palavra e assim possamos muito em breve estar com Ele nos céus. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje. Retornaremos amanhã para darmos continuidade ao estudo da semana. E não nos esqueçamos, Jesus ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.